Já parou pra pensar que desde o começo da faculdade você vê os seus amigos postando no Instagram, dentro do centro cirúrgico, ou no consultório no fim de semana, ou até fazendo um estágio no fim de semana, ou nas férias, e você não entende como, e fica pensando, cara, como que eu consigo um estágio desses? Como é que eu consigo ter essa vivência desde o começo da faculdade? Cara, a verdade é uma. Desde o começo eu quis ir atrás disso e consegui ir, desde o começo da faculdade, em grandes hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, na USP mesmo, aqui em São Paulo, Santa Casa. E esse vídeo eu trago para vocês justamente isso. Como que você consegue entrar nesses hospitais e fazer estágio de fato, conseguir pesquisas e ser fora da sua faculdade, sem precisar muito, porque não é difícil. Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como você consegue estágios na faculdade e fora dela, para você conseguir ter uma vivência desde o primeiro semestre em grandes hospitais, né, ou em centros cirúrgicos, se você gosta muito, ou na clínica, e até iniciações científicas, né, e pesquisas fora da sua faculdade, em grandes centros aí, perto dos grandes players. Nesse vídeo eu vou trazer algumas opções de estágio que você vai conseguir e falar um pouquinho de cada uma delas, né, que são estágios por ligas, né, estágios por grupos de estágio mesmo, estágios pagos e gratuitos que são dados por instituições, né, e por fim os estágios internacionais. Bom, para começar vamos falar das ligas, né, que normalmente oferecem estágios aí ambulatoriais e clínicos e cirúrgicos, né? É o jeito mais fácil de você conseguir e o caminho mais reto que você pode ir dentro da faculdade. Então, na minha opinião, entrar numa liga no começo da faculdade é muito interessante. Por mais que não seja a área que você quer, entrar em ligas é muito importante para você vivenciar um pouco e a gente muda de ideia mesmo, né? Eu entrei muito com uma cabeça oncológica, né, de fazer oncologia e acabei fazendo ligas nessa área, né? E acabei que eu não gostei tanto da clínica, da oncologia clínica, né, do ambulatório, e acabei trocando no meio para cirúrgico. Então é legal você entrar em tudo que der no começo, porque você tem tempo nos primeiros períodos e assim você consegue já vivenciar muito rápido. É bom salientar que você não precisa fazer a liga da sua faculdade. Se você tiver uma faculdade federal ou uma faculdade pública próxima de você, provavelmente as ligas deles têm um espaço ou dois para externos. É bom lembrar que com as provas normalmente que dão essas vagas para externos, você compete com quem está dentro daquela faculdade, né? Então não é garantido que você vai conseguir aquela vaga, mesmo que tenha uma vaga para externo, mas se você participar e criar ali um vínculo com a liga, você consegue, né? Eu tive vínculos assim com ligas aqui em São Paulo. Então, eu frequentei um tempo a Liga de Neurocirurgia da USP aqui em São Paulo, apesar de eu não fazer USP, e fui também, cheguei aí na Liga de Oncologia Pediátrica da USP. Então, eu tive vivências legais dentro do Hospital do Câncer aqui em São Paulo e ambulatoriais dentro da Liga da USP, né? Ou você pode, claro, fazer a liga da sua faculdade. É bom ver se você está dentro dos critérios da liga, né, de elegibilidade baseado em que ano você está na faculdade, né? Mas se você puder entrar, entra, porque aí você provavelmente vai ter uma experiência prática aí desde o começo e é o método mais fácil de conseguir, né? Bom, o método 2, que costuma ser fácil também, mas ele é mais restrito porque não tem em todo lugar, são os grupos de estágio. Os grupos de estágios variam, tanto em estágios cirúrgicos, que é o mais comum, né? Estágios clínicos e estágios de pesquisa, né? E nesses grupos, basicamente, você vai ser sorteado para ir assistir procedimentos, né? E no fim do semestre, você recebe um certificado por todos que você foi, né? Ou no caso de pesquisa, você pode entrar ali em pesquisas, tal, pesquisar em grupo, e você acaba aprendendo tanto a fazer pesquisas, né? E publicando em congressos e revistas, né? E normalmente é de graça, né? Só que tem essa parte da sorte, então você vai se inscrever e vai ser sorteado ou não. Tem grandes grupos que fazem isso. Aqui em São Paulo eu conheço dois, e são os grupos que eu sempre recomendo, porque eu fiz parte dos dois, que é a Experiência Médica 360, tá? Do Dr. Abraão. Eles têm uma gama ali de estágios legais, normalmente em cirurgia vascular, tem cirurgia ginecológica e clínica ginecológica também, tem clínica vascular, e eles sempre estão pondo médicos diferentes. Então acaba que sempre tem um estágiozinho a mais ou um estágiozinho a menos em outras áreas. Então a gente já viu urologia, a gente já viu cirurgia ortopédica,
Eles fazem ações sociais também, então é legal para currículo e é muito legal para você tentar visitar. E como eles têm muitos procedimentos, é fácil de ser sorteado. Um outro que tem aqui em São Paulo, para quem gosta da cirurgia plástica, é o estágio do Wendel, né? Então, o estágio do Wendel, ele faz cirurgia plástica, né? É plástica estética, então para quem gosta é muito legal, porque ele está só em hospitais topo de cadeia, que seria o Blanc, o Oswaldo Cruz, o São Luís e o Einstein, né? Então, para quem gosta bem, são estágios de graça, você se inscreve para ser sorteado, né? E acaba fazendo um networking, porque esses médicos são bem grandes, você acaba conhecendo a equipe, e aí você chega em fazer estágios de orelha, né? Então, pedindo para médicos e indo com eles. Puxando do assunto anterior, os estágios de orelha, né? Os estágios que você pede, os estágios pelo networking, acabam sendo um pouco mais difíceis porque necessitam que alguém faça a ponte para você ou que você conheça um médico ou aborde ele. Então são os estágios por e-mail que eu falo e você pode fazer esses estágios achando pessoas online e mandando e-mails. Existem jeitos de mandar e-mail, a gente tem um curso para conseguir esse tipo de estágio, mas eu vou falar isso depois em estágios internacionais, então fica até o fim do vídeo para você pegar. Mas é um jeito legal, é o estágio por networking, você acaba que precisa, e o jeito mais fácil é você ficar próximo de médicos da sua própria faculdade, né? Toda faculdade vai ter médicos, talvez você demore um pouco para chegar nesses médicos, mas normalmente e muitas vezes os médicos são abertos a receber vocês na clínica ou na cirurgia deles, nem que seja por um dia, né? E com a amizade que você for gerando com esse médico, você vai ter a oportunidade de participar mais, né? Ir em mais lugares, para fazer os seus estágios. Eu mesmo agora, na semana que eu estou gravando esse vídeo, tenho uma maratona de cirurgias num hospital público com um médico que eu conheci assim, na vida, assim, no networking, e hoje em dia ele me convida para ir nas cirurgias dele e instrumentar para ele, por exemplo. Isso é muito comum, eu conheço muitas pessoas que fazem assim, então necessita de uma ponte, mas depois que você tem ali uma amizade consolidada, fica bem mais fácil de você participar das coisas e ir relativamente mais vezes em estágios, né? A quarta forma e a forma mais fácil de conseguir estágios são os estágios gratuitos, né, e pagos, que são normalmente por processos seletivos de grandes hospitais. Então existem vários pelo Brasil aí hospitais que têm programas próprios de estágio, né? Normalmente são estágios observacionais, normalmente quando é o próprio hospital que dá é mais observacional, mas na prática você consegue pôr a mão, né? Eu mesmo fiz 2 bem legais, que são da USP Ribeirão Preto, né? E tem do Hospital do Câncer de Barretos, são estágios gratuitos, né? O Instituto do Olho de São Paulo também tinha, eu não sei se ainda tem, mas são exemplos de estágios gratuitos para você fazer. E aí tem os estágios pagos, que eu já não recomendo tanto, principalmente porque é muito mais difícil de você pôr a mão, né? Mas tem grandes hospitais que dão, né? Entre eles aí tem o hospital, a Santa Casa de Porto Alegre, que para mim é o único que eu realmente recomendo, porque ele não é tão caro quanto os outros, ele fica na faixa de R$1.000 por semana, e você tem uma vivência muito grande ali, você vivencia a rotina mesmo deles, você tem atividades, é bem legal, e o complexo hospitalar é maravilhoso, tem vídeo aqui no canal da minha vivência nesse estágio aí. Tem a experiência Sírio aqui em São Paulo, que é bem cara, é uma semana só também, 10 dias se não me engano, é bem caro. As pessoas gostam pelo Sírio, né, mas costuma ser bem carinho, então eu já não recomendo tanto, principalmente porque você consegue investir esse mesmo dinheiro e fazer um estágio fora até, com um pouquinho mais às vezes, e ter uma vivência muito melhor, às vezes até por a mão, né? O Oswaldo Cruz agora tem uma experiência também, então você pode ir um pouquinho mais barato. Esse eu não fiz para saber se compensa, mas é bem parecido com o que você tem na experiência Sírio, né? O Einstein tem alguns cursos que você consegue fazer dentro dos hospitais pagos também, que não entra tanto em estágio, mas aí você tem uma vivência lá no Einstein, como eu disse, dá para ir de graça com os outros tópicos. E alguns hospitais da Redditor, principalmente no Rio de Janeiro, tem alguns programas de estágio interno, do São Luís Redditor. Então você pode entrar também um pouco mais fora de São Paulo. A Sobrmafa também tem um estágio aqui bem legal que roda em vários hospitais. Então dá para ter essa vivência pagando também. Eu já não recomendo tanto, mas é uma opção e se você pode, não tem por que não fazer, né?
E por fim, mas não menos importante, são os estágios internacionais. A forma de prestação deles é mais ou menos igual à dos estágios por e-mail que eu falei lá atrás e que eu não abri tanto. Então você vai precisar de uma série de documentos para mandar para o médico pedindo, né? Então carta de recomendação, personal statement, currículo, né? Que seriam os mesmos documentos que você usaria para requisitar um estágio no Brasil por e-mail, né? Então basicamente você tem que achar ali o contato real daquele médico, fazer um e-mail com um corpo bonitinho, a estratégia é muito importante, então como você faz isso, os modelos são importantes, porque cada hospital tem ali uma linha de escrita para você fazer cada documento, então é interessante quando você for prestar, você correr atrás de olhar isso, né? E se você tem interesse em estágios internacionais, você pode deixar um eu aqui nos comentários ou alguma coisa, ou entrar em contato comigo mesmo, porque a gente tem um acompanhamento aí para quem quer fazer estágios fora do Brasil. Eu mesmo já fiz alguns, a gente aprova bastante gente, até agora a gente aprovou todo mundo, na verdade, né? Então as pessoas acabam indo para universidades e hospitais bem grandes, né? No meu caso aí, eu fiz aí um estágio num dos hospitais de Harvard, de St. Jude, também em Memphis. A gente tem bastante alunos aí sendo aprovados no Johns Hopkins, Mayo Clinic, Stanford, que são hospitais gigantescos nos Estados Unidos, né? E que dão ali uma pegada bem bonita para o seu currículo. Lá atrás eu achava um pouco que era sorte de conseguir esses estágios, né? Porque você via ali que eram poucas pessoas que conseguiam, mas na verdade não é não. Você precisa se entrar um pouco nesse mundo. Pode ser difícil no começo, mas depois que você pega a estratégia, você acaba conseguindo entrar em qualquer hospital e ter vivências bem grandes. Esses estágios são muito bons, não só pelo networking que você faz, então pôr a mão na massa é muito bom, participar ali, mesmo a vivência quando você não põe a mão é muito importante, porque esse networking é o que lá na frente vai te ajudar a conseguir um plantão ou até um emprego fixo, né? E quando o estágio te dá um certificado, você acaba tendo ali no seu currículo um respaldo muito grande que você pisou naquele lugar e que aquilo contou de fato na sua formação, né? Eu acabei, na minha opinião, eu cheguei no internato muito mais preparado na parte prática para entrar em cirurgias e na parte clínica mesmo, porque eu acabei que tive uma vivência muito boa desde o começo da faculdade, no primeiro semestre, em que eu já entrava em cirurgias com médicos que eu fui achando aí pelo caminho e pedindo, basicamente. Então a cara de pau é muito importante, não tenha vergonha, porque realmente na medicina você já tem, o mercado está super saturado, então os médicos querem pessoas que querem estar lá mesmo, e para eles ali não faz diferença se você está ali ou não, então não custa nada pedir, né? Então para mim esse é o jeito mais fácil, aí já fica a dica para vocês. Se você gostou da parte de estágios internacionais, me manda uma mensagem aí que eu te explico um pouquinho melhor, a gente vê se eu consigo te ajudar nessa parte. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida sobre estágio, sobre qualquer coisa da medicina, pode me mandar uma mensagem. A gente tem vídeo aqui no canal já sobre estágio internacional, revalidação de diploma. Eu tenho vídeos aí do estágio que eu comentei de Porto Alegre para vocês tirarem um pouco de dúvida, né? E lá no meu Instagram a gente tem também vários vídeos que mostram tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou dúvida, comentários, tá? Não se esquece mesmo de se inscrever, que me ajuda bastante. E é isso.